Esse vídeo aqui é um pouco diferente do que eu tô acostumada a gravar. E eu vou falar sobre o meu cabelo. E é assim, naturalmente. E acreditem, pra eu estar conseguindo gravar esse vídeo aqui é porque muita coisa mudou. Pra quem não me conhece, meu nome é Diana. E esse canal aqui, ele tem o objetivo de te trazer mais autoconhecimento, autoestima, melhorar a sua autoimagem. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que muita gente tem esse tabu do cabelo cacheado. Eu vou contar pra vocês a minha história, o que me fazia deixar o cabelo liso o tempo todo, qual que é a minha visão hoje, o que eu tô fazendo de diferente, como tudo isso aconteceu. De repente isso pode te inspirar a olhar pro seu cabelo de um jeito diferente, ou então para qualquer coisa da sua vida que não esteja funcionando direito, você pode usar essa história aqui para se inspirar. Quando eu era pequenininha, eu ouvia de tudo sobre o meu cabelo. Eu ouvia de algumas pessoas que ele era bem bonito, pessoas que adoravam, pessoas que riam, pessoas que falavam que era um cabelo difícil, cabelo duro, cabelo bombril, cabelo volumoso, de tudo eu escutava. E naquela época, eu nasci em 84, não era tão simples assim de cuidar de um cabelo cacheado, né? A gente não tinha tantos recursos, né? Nem pessoas que sabiam cuidar e nem produtos assim que ajudavam, né, a cuidar de um cabelo. Não que um cabelo cacheado precisasse de tanta significância e tantos rótulos como era colocado na época, né? Mas acontecia muito. E eu acredito que muita gente passou por isso. Só que engraçado que isso não era um problema para mim. Eu vivia feliz da vida com meu cabelo enrolado, não ligava tanto, algumas vezes ficava chateada, mas não era uma coisa que me parava, sabe? Não que eu ignorasse totalmente aquelas coisas que falavam, mas não era uma coisa que me afetava tanto. Pulando para a fase adulta, também durante muito tempo usava o meu cabelo feliz da vida e de vez em quando fazia lá uma escovinha só para saber como era ter o cabelo liso e fazia assim por diversão de vez em quando. Até que um dia eu tive um relacionamento que a pessoa vivia colocando problemas em mim. Tudo meu era longe de ser perfeito. E eu estava numa fase da minha vida que eu tinha passado por algumas questões emocionais. Então eu me sentia muito rejeitada, me sentia muito abandonada. E eu vi nesse relacionamento a salvação da minha vida. E aí que começou tudo. Porque essa pessoa achava o meu cabelo feio, essa pessoa reclamava que eu tinha uma gordurinha aqui, essa pessoa achava que eu tinha que ter um piercing no nariz, então eu fui lá e coloquei o tal do piercing no nariz. Eu acabei virando, sem perceber, uma marionete na mão dessa pessoa. E também não tô aqui para falar desse relacionamento, que ele foi o culpado e ele era o vilão, nada disso. Até porque eu tava ali porque eu queria, mesmo de forma inconsciente, e vocês vão entender por que tudo isso aconteceu. Olha que curioso, quando eu era criança eu ouvia um monte de coisa, inclusive da minha mãe, das minhas tias, dos meus irmãos. Não gostava daquilo, mas não era alguma coisa que me parava. Quando chegou nesse relacionamento, isso começou a me parar, começou a ter um peso muito grande para mim. E hoje eu sei que é porque ali, naquele relacionamento, eu acreditei de alguma forma que eu precisava segurar aquilo com unhas e dentes, porque eu era muito sortuda de ter uma pessoa. É sim uma insanidade, e hoje eu sei, tá? Mas na época eu não sabia e segui nesse relacionamento. Esse relacionamento não durou tanto tempo, mas foi o suficiente para alguns implantes ficarem em mim. E já fazem muitos anos também que esse relacionamento acabou. Só com o meu marido eu já tô esse ano completando 15 anos, então vocês têm aí uma ideia de que muita coisa, né, muito tempo passou. E aí as coisas começaram a mudar um pouco desde 2020, que eu comecei a fazer terapia. Então eu comecei com uma terapia online, uma terapia floral. A partir de então, muita coisa começou a mudar. Daí eu conheci Access Consciousness, que também é uma das ferramentas que eu trabalho hoje. E quando a gente trabalha como terapeuta, principalmente terapia energética, terapia quântica, a gente usa muito o que a gente trabalha na nossa vida. Então eu tomo muito floral até hoje, eu recebo barras de Access, processos corporais de Access, muito disso. Facelift energético, que também é um processo que ajuda muito na autoestima. E tudo isso que eu fui fazendo durante todo esse tempo foi limpando essas camadas do meu inconsciente e removendo essas coisas que foram implantadas em mim.
E também, falando do cabelo, lá atrás, em 2020, eu já tinha parado de fazer química, né? Eu fazia muito escova progressiva, química atrás de química. De lá pra cá eu parei, porque eu queria pintar o cabelo de loiro. E aí as químicas não iam se combinar. Então eu parei de fazer a química e comecei só a fazer escova mesmo, sem produto químico envolvido. E o curioso disso tudo é que eu não foquei nessa questão, sabe? Eu não entrei naquele espaço de ficar assim, eu quero usar o meu cabelo enrolado, eu não consigo, eu vou trabalhar isso na terapia. Não, sabe? Isso foi acontecendo naturalmente. E isso começou a me chamar a atenção quando, às vezes, eu ia pra praia. E eu ficava tentando escovar o meu cabelo na praia e não dava certo, porque ele já não tinha mais química. Então, ele não ficava legal. E eu pensava, caramba, por que eu não deixo o meu cabelo natural, né? Eu não uso ele normal. Isso começou a levantar umas pulguinhas atrás da minha orelha, né? Por que eu não deixo, né? E é aí que eu quero chegar. Daí eu percebi o mais importante, o que estava por detrás de tudo isso que vai além das coisas que o ex-namorado falava, as coisas que falavam quando era criança. Eu tinha julgamentos de cabelos enrolados. Eu, de alguma forma, não gostava de cabelo enrolado. Esses julgamentos, eles não eram meus. Eu não nasci com eles. Tanto é que quando eu lembro dessa fase da infância, por mais que falavam do meu cabelo, riam, uns gostavam, outros não, pouco importava. Eu usava, tava lá, entrava na piscina, saía com os cabelos tudo cacheadinho. Eu não me importava com aquilo. Então eu fui ensinada a não gostar de cabelo enrolado. Eu aprendi e acreditei que ter cabelo enrolado era feio, era ruim, era difícil de cuidar, entende? Mesmo aquilo que eu ouvi na infância que não estava tendo efeito sobre mim, passou a ter. E quando eu me dei conta disso, de uau, qual é o julgamento que eu tenho de cabelos enrolados? Eu ficar tentando toda hora manter ele liso. As coisas ficaram mais fáceis. Pra vocês terem ideia, eu queria fazer aula de natação e eu não ia, porque ia dar muito trabalho, ficar secando o cabelo toda vez, escovando e blá 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 e tal. Comecei agora, tá? Recentemente, então mais um ponto pra mim. E essa clareza foi muito importante para eu ter mais escolha e usar o meu cabelo liso quando eu quero e usar o meu cabelo enrolado quando eu quero também. Eu ainda não aprendi a cuidar 100%, porque o meu objetivo é que ele fique ainda mais soltinho, com os cachos ainda mais definidos, e hoje eu sei que tem muita gente que ensina a fazer isso, tem salões especializados. Ainda não fui atrás, mas já tenho alguns no meu radar que eu possa valorizar ainda mais e me sentir ainda mais bonita, porque sim, isso é importante. E como eu tinha o julgamento do cabelo enrolado, era por isso que eu queria o tempo todo liso, porque eu queria me sentir bonita e pra mim, pra estar bonita, eu tinha que estar com o cabelo liso. E é muito legal quando a gente muda o nosso ponto de vista, a nossa forma de ver aquilo, porque você começa a receber de tudo. E você escolhe aquilo que vai te trazer mais facilidade. Hoje, por exemplo, é um dia que eu estou usando ele assim, porque ontem eu tive aula de natação. Assim que eu terminei a aula de natação, eu tive que voltar muito rápido para casa, porque eu tinha um atendimento logo em seguida. Então não ia dar tempo de secar. Então já fiquei com meu cabelo cacheado, dormi, acordei com ele enrolado. Amanhã vou ter aula de natação de novo, ou seja, me trouxe facilidade, entende? Eu percebi que eu me sentia escrava daquilo, sabe? De toda hora ter que ficar fazendo a escova, às vezes eu nem queria fazer. E às vezes eu quero fazer, às vezes eu também não quero deixar ele enrolado, entende? Então, é realmente entrar num espaço de permissão. Ok, o que vai ser legal pra mim hoje? E se eu puder ser tudo? E se eu puder ter os dois? Se eu não tiver que escolher, entende? Eu sei que o meu cabelo natural é cacheado, mas e se eu quiser também deixar ele liso? Ótimo, desde que não seja uma limitação, sabe? Isso é muito legal. E uma das principais coisas que eu aprendi também é fazer escolhas por mim. Tem uma pergunta no Axis que eu gosto muito. É o seguinte: se eu estivesse escolhendo por mim, o que eu escolheria? Toda vez que a gente faz perguntas, sem ficar procurando por respostas, a gente começa a trazer para a nossa mente consciente muita
clareza, que começa a sair lá debaixo das catacumbas da sua mente inconsciente, coisas que estão escondidas e você não estava reconhecendo. E você começa a ter clareza. E quando você tem clareza, você pode mudar. Acho que se o meu cabelo falasse, ele ia estar vibrando e falando: aê, minha filha, finalmente você acordou. Então, sempre que você perceber que você não gosta de alguma coisa, comece a se perguntar se você tem algum julgamento daquilo. O julgamento só te limita. Quando você eliminar ele da sua vida, você vai ver a facilidade que você vai começar a ter.